Sejam muito bem-vindos. Para começar o nosso trabalho, vamos entender como surgiu a linhagem dos mamíferos e como ela se desenvolveu ao longo do tempo geológico. Ao contrário do que muitos pensam, a história dos mamíferos não começou na época em que os dinossauros dominavam a Terra, mas sim há cerca de 300 milhões de anos atrás, durante o período Permiano. Naquela época, existia o supercontinente Pangeia, uma grande massa de terra que apresentava diversas variações climáticas. E foi nesse ambiente que surgiram os sinapsídeos, um grupo ancestral dos mamíferos. Esse grupo ele se caracterizava por uma abertura na lateral do crânio, logo atrás da órbita dos olhos, chamada de fenestra. Essa estrutura ela permitiu o desenvolvimento de uma musculatura da mandíbula, que assim ficou mais forte e eficiente, melhorando a mastigação e o processamento dos alimentos. Com o passar do tempo, essa linhagem evoluiu e deu origem aos sinodontes. Eles já possuíam características muito parecidas com os dos mamíferos atuais, como dentes especializados para cortar e triturar os alimentos, além de indícios de um metabolismo mais acelerado e também a presença de pelos. Os sinodontes são considerados um importante grupo de transição, representando a etapa evolutiva que levou ao surgimento dos atuais mamíferos modernos. Como vimos anteriormente, os sinodontes já apresentavam características fundamentais para os mamíferos modernos, mas a evolução desses seres não parou por aí não. Enquanto os dinossauros dominavam os ambientes terrestres na época, os mamíferos eram pequenos e precisavam encontrar outras formas de sobreviver. Passaram a ter hábitos noturnos, o que ajudou bastante no desenvolvimento de alguns sentidos, principalmente a audição e o olfato. Uma mudança muito importante que aconteceu na época foi na região da mandíbula. Alguns ossos acabaram se tornando menores e começaram a fazer parte do ouvido médio, o que ajudou bastante no desenvolvimento da audição dos mamíferos. Outra mudança que aconteceu na região da mandíbula também foi que ela acabou se tornando um osso único, diferente de seus antepassados, que eram compostos por vários ossos, o que confere uma mordida mais precisa e forte. Uma inovação importante que aconteceu durante a evolução dos mamíferos é a reprodução com o desenvolvimento do filhote ainda dentro da barriga da mãe, diferente dos seus antepassados que ainda punham ovos para sobreviver. Assim, ao longo do tempo, os mamíferos foram acumulando adaptações cada vez mais importantes e com a queda dos dinossauros, elas se mostraram cada vez mais importantes, como veremos a seguir. Há cerca de 66 milhões de anos, um dos eventos mais marcantes da história da Terra mudou o rumo da evolução, o impacto do asteroide Chicxulub, responsável pela extinção dos dinossauros. Enquanto muitas espécies desapareceram, pequenos mamíferos conseguiram sobreviver, abrigando-se em tocas e cavidades, além de possuírem hábitos que tornaram mais resistentes a mudanças drásticas ambientais. Com o desaparecimento dos grandes predadores e competidores, esses sobreviventes encontraram novas oportunidades para ocupar os mais diversos ambientes. Ao longo de milhões de anos, os mamíferos passaram por uma intensa diversificação evolutiva, dando origem a formas e tamanhos impressionantes. Hoje existem mais de 6 mil espécies de mamíferos, espalhadas por praticamente todos os ecossistemas do planeta, desde as gigantes baleias, os maiores animais que já viveram na Terra, até ao minúsculo morcego-abelha, um dos menores mamíferos conhecidos. Essa diversidade revela o extraordinário sucesso evolutivo de um grupo que começou a sua trajetória à sombra dos dinossauros e acabou se tornando um dos protagonistas da vida moderna. Obrigado por assistir.